Olá a todos, tudo bem? Como é que estão as coisas? André aqui com vocês. Aproveitar que eu estou com o grafiquinho Renko aqui na tela, né, que é uma coisa que eu não uso muito, e falar sobre o gráfico Renko. Né? A maioria das pessoas já deve ter visto aí um monte de setup com gráfico Renko e etc. Mas há questões operacionais, né, para quem é um pouco mais antigo de mercado aí, testou, fez backtest, tradou na conta real, sabe que é preciso um certo cuidado, né? Porque o gráfico Renko chama muita atenção pelo fato de não ser um gráfico que computa ou pondera a ação do preço pelo tempo. Ele é um gráfico baseado em fluxo e sem contar período de tempo, não é no tempo, né? Ele só se desloca, o gráfico Renko, que também foi inventado por japoneses, se houver consumação de liquidez no book. Esse é o conceito. Então ele é um gráfico de fluxo. Havendo consumação no book, né, aquela linha de book passa a ser contabilizada como um tique negocial que o mercado, por seu ativo, seja ele ações, índice, andou. Então, existe uma peculiaridade no gráfico Renko, que é quando você calibra, dizendo que quer um gráfico de 6 Renko, você está dizendo que quer que a sua plataforma plote um tijolo Renko, que na verdade Renko quer dizer tijolo. Toda vez que aquela calibragem que você colocou, 6 ticks no caso aqui, for consumida na venda ou na compra. Então, veja só, quando eu peço para colocar um gráfico 6R, eu estou dizendo para a plataforma que eu quero que ela plote tijolos, o corpo dos tijolos, a cada 6 ticks negociais do preço. No mini índice são 6 vezes 5, 30 pontos. Porém, se você for colocar aqui o mouse em cima Se você for colocar o mouse em cima de um tijolo, de um tijolinho Renko que não tem muita sombra, aqui, ó, você vai ver que a abertura e o fechamento não tem 30 pontos. Ele tem 25. No caso da Nelogica, né, ela calcula ou ela trata os dados de mercado para formar o tijolo Renko da seguinte forma, né? Você pede 6R, ela vai te dar um bloco com 5 ticks, pois o sexto tick significa que o mercado conseguiu superar aquele tick final. Enquanto o mercado está lá navegando, andando 25 pontos, ameaçando andar 30 pontos, e não consome aquela liquidez do book, ele bate ali, mas fica preso ali, não se abre um novo gráfico Renko. Ela não contabiliza que o mercado andou 6 ticks. Isso é muito interessante, né? Especialmente para quem trada dólar, que põe ordem de saída aqui, o dólar fica batendo e não te tira do trade, né? Você fala que absurdo, já bateu 30 vezes e não me tira do trade. Pois é, não tem liquidez suficiente para alcançar a sua ordem na fila. E aí essa é a forma como a Nelogica calcula o gráfico Renko. Eu não sei como o Trade faz, como o ProTrader faz, não sei nem se tem gráfico Renko nessas plataformas, mas eu sei que mundo afora não é assim. Tá? Você pediu um gráfico de 6 ticks, o tijolo Renko tem 6 ticks. Tá? É o que andou, ponto final. Não tem essa questão de consumação da linha para abrir um próximo bloco. Então, quando você vai tradar com a Nelogica, que você, por exemplo, calcula que cada um desses aqui tem 30 pontos, na verdade, cada bloco desse tem 25. Então, é 25, 100, 125, 150 e assim por diante. Outra questão importante é que no gráfico Renko você não vai ver padrões de candlestick outros como engolfo, como consolidações com candles lado a lado, inside candles, engolfo, arame, spinning. Você não vai ver doji estrela, você não vai ver enforcado, nenhum tipo, nem doji lapit, doji
você não vai ver nenhum tipo de doji. O corpo nunca deixa de ser um corpo visível. Ele não tem corpo traço, aquele corpo de indecisão, né? Que é muito clássico nos padrões de candlestick, porque significa que ao longo do tempo o mercado brigou e continua indefinido e equilibrado ali. Então quem gosta de padrão de candlestick vai estranhar demais o gráfico Renko. Um padrão muito clássico no gráfico Renko é o martelo de reversão, né? Esse martelo aparece nos processos de continuidade também, tá? Que significa que ele tentou correr ao contrário da sequência de blocos negativos, porém não consumiu liquidez o suficiente para consumir um tique acima dessa linha que eu coloquei aqui, que seria onde ele formaria um candle de alta com sombra embaixo. Então ele abriu aqui, tentou subir, consumiu toda a liquidez referente à calibragem que você colocou desse bloco, porém como não existe inside candle, candles paralelos no Renko, você vai ver que é um candle que está em desenvolvimento, ele parece um candle comum, sobe. Quando ele começa a voltar, se ele bater e passar um tique, ele já estará no próximo gráfico. Na verdade, é um pelinho que passa aqui, que você não consegue nem ver, que já abre o próximo. Então, quando o mercado está no sexto tique consumido, ele já está no próximo bloco. E aí formaria um martelo de reversão, que é o martelo que conseguiu, que é o gráfico representando que ele consumiu um tique acima dessa linha que está aqui. Então, existem estratégias de gráfico Renko que, olha só que padrão para entrar vendido de novo aqui. Que beleza. Me distraí. Isso aqui não tem trade ao vivo aqui, isso aqui é um simulador com replay, tá? Ninguém, CVM, não precisa, não estou operando ao vivo não, certo? Então, existem estratégias com gráfico Renko, por exemplo. Vou colocar aqui um gráfico, vou colocar aqui uma média móvel diferente, 17,3472. De você, 12R, deixa eu ver se tá bom, tá? Não, muito grande, vou botar o próprio 6R aqui. De você, nem em regiões de média, em regiões de retração, em regiões de topo e fundo anterior, ficar vendo se ele continua evoluindo, se ele está voltando e ameaçando formar um martelo. Você faz uma continha aí, ó. Quando o gráfico está aqui, para ele se tornar um martelo, ele tem que andar 1, 2 e consumir essa liquidez. Então, quando ele está aqui em cima, que você põe ele como candlestick, para aparecer a vela, quando ele está aqui, ó, ameaçando voltar, você conta 1, 2 e põe a sua ordem de venda um tique abaixo. Você viu que eu encostei? Um tique abaixo desse bloco, porque ele precisa consumir 2 blocos mais um tique para já abrir esse candle no fluxo de queda. Então, em suportes e resistências conhecidos por você, eu não sei o que você usa como suporte e resistência, eu uso principalmente médias móveis em pernas de tendência, né? E nos breakouts iniciais, por isso que eu não gosto de médias grandes, tá? Eu não uso muito médias grandes no meu gráfico, porque o que eu gosto de ver é momento. Então, quando esse gráfico quebrou as médias para baixo, que elas cruzaram para baixo, cruzamento de média e consolidação, certo? Você não tem ainda uma situação definida, o mercado está lá para cima, costurou para baixo. Porém, quando o mercado faz esse pullback imediato, meio consolidado, nossa senhora, é sinal que ele impulsionou e não afastou da média. E quando ele não consegue costurar ela de volta e vem abaixo, é continuidade da força de baixa. Então, por exemplo, quando eu vou vender aqui por baixo, eu ponho um certo número de ticks que garanta que quando ele vier pegar minha ordem, ele já está com o martelo Renko formado, em fluxo de baixa. Eu uso média móvel. Tem gente que usa uma linha no gráfico e fala, furou aqui os fechamentos e etc. Também vale, tá? Importante no gráfico Renko te dizer é que para você olhar sempre com muita atenção os fechamentos e não só sombra. Porque o gráfico Renko vai ter um problema em relação ao candlestick.
qualquer movimento dentro de um gráfico de 5 minutos, que leva 5 minutos para ser formado, que mude o mercado, que venha em alta um candle grande, de repente começa a deixar sombra em cima, abaixa um pouco, volta de novo, abaixa de novo, daqui a pouco explode para cima de novo, vai ser mostrado no gráfico Renko como um monte de zigue-zague de preço. E esses zigue-zagues de preço, na verdade, ainda não determinaram, né, mínima, máxima, como o próprio zigue-zague está mostrando para você. Se você fizer um gráfico de 5 minutos, você vai ver, por exemplo, que ele fez um candle de alta aqui, ou um candle de baixa. Se esse candle não foi direto, como ele parece ter ido, se ele foi balançando, balançando e só no final ele acelerou, você vai ver o gráfico Renko fazendo um monte de movimentos. E às vezes, né, os movimentos são grandes e lá no teu gráfico Renko fura a média móvel, como furou aqui, ameaça virar para cima e pode te dar a percepção de que o mercado está rompendo vários pivôs ao mesmo tempo e tal, e o mercado ainda está numa vela de 5 minutos que não se definiu por negativa ou positiva. E eu preciso te dizer, né, que tem muita gente que defende o gráfico Renko dizendo que é um gráfico só de preço. É o preço, não tem o tempo, despreza o tempo. O tempo não é importante. Na verdade, na minha visão, né, eu que tenho 10 anos de mercado, operando os mercados, operando day trade, posso te dizer que time é fundamental. No mercado é market time. O mercado é totalmente market time. Você deve saber do que eu estou falando, né? Tentar acertar a entrada, não tomar o stop, ter taxa de acerto, isso significa market time. Errou o chute, market time. Goleiro saiu, socou o ar, errou o tempo de bola. Zagueiro pulou e não alcançou a bola, errou o tempo de bola, calculou mal a trajetória. Então, market time te faz errar e acertar, tá? E gráfico Renko, você vai ter que mudar um pouco o seu mindset com relação ao market time, tá? Você pode operar rompimentos, como se você for operar suportes e resistências imediatos dentro da tendência, média móvel, área de valor e etc., um martelo Renko pode não significar uma reversão de fluxo, pode significar um candle terminando lá dentro. Você entra, o candle vai lá e ainda abre outro contra você, depois faz assim, quando você está aqui você já estopou, porque não esperou o candle de fluxo, de alta, terminar o pullback, ver se deixa a sombra dentro, fecha embaixo. Então essa é uma das dificuldades com o gráfico Renko. Outro problema com o gráfico Renko é que ele vai mudar completamente o comportamento de indicadores e de osciladores, principalmente. O oscilador fica um negócio impraticável de usar, aqueles tradicionais como RSI, estocástico, MACD. O MACD vai refletir a posição das médias, é óbvio, ele vai plotar isso numa linha ou num histograma. Porém, como o gráfico Renko não tem tempo, se demorar 2 horas para o mercado sair de um range de 400 pontos, ele vai ficar aqui e a tua calibragem for alta. Por exemplo, se demorar 2 horas para ele andar 30 pontos, o gráfico Renko vai ficar parado aqui. Não vai se mexer, vai ficar assim. O gráfico não vai andar para a direita, tá certo? E você vai estar aqui esperando, de repente, alguma ação no market time para entrar e não vai rolar. E aí você vai recorrer ao gráfico de tempo e você vai ver isso aqui, ó, tá? Você vai ver que na média, por exemplo, o mercado veio forte e já não reagiu. E aí, quando ele vem abaixo fazendo fluxo de queda com fechamentos abaixo da média, a média vira ao contrário, que é o que faz a média virar do modo suporte para resistência dos preços, né? O gráfico Renko cola, como é um gráfico baseado em fechamento de bloco, ele cola a média móvel, ele gruda a média móvel no preço. Ele não deixa abrir um leque muito grande, ele não te mostra afastamento da média, você pode reparar, tá? A média está sempre grudada no preço. Então você precisaria usar médias um pouco maiores para ver o grau de afastamento em relação às médias que estão grudadas, tá? É preciso esperar um pullback, não é verdade, para vender?
Esse pullback, quando as médias de momento estão grudadas, você pode ver virada de média para cima, quando ainda não é. Então, às vezes tem gente que usa médias muito maiores no Renko para ver esse grau de afastamento se ampliando, o leque de média abrindo, que é uma condição péssima para o mercado. Tá? Péssima, péssima, péssima para você, por exemplo, vender mercado subindo. O mercado pode, no leque fofo, com afastamento, ele pode ir muito alto e te colocar numa situação muito difícil quando você vende média móvel, né? Por exemplo. Tá? É fundamental ver leque muito aberto de média, que é o que acontece aqui. Ó. O mercado não respeita mais ela como suporte, como referência de tendência da perna. Então tudo isso eu estou te falando porque falar sobre gráfico Renko não adianta falar sobre o tratamento matemático dos dados, o setup do martelo, que dá para ver muito mais fácil topos e fundos, porque como eu te falei, topos e fundos no gráfico Renko é ruído a maioria do tempo. Tá? Quer dizer, não é a maioria do tempo, é todo e qualquer ruído, além de topos e fundos e máximas e mínimas importantes, como pivôs depois de pullback, são formados também por ruídos de mercado. Então, às vezes, você olha esse pivô, quando você vai ver, ele está debaixo de uma resistência, né, e você está vendo média móvel virar no gráfico Renko, ele está debaixo de uma resistência. Ele está lá forçando a mão, você fala, ah não, isso aqui vai subir, vai reverter, pode até reverter, né? Mas o mercado reverte fazendo breakout, pullback em momentum. Então se não tiver isso, por exemplo, eu não opero, se não tiver o que você está vendo aqui, esse pullback consolidado da média, fura a média 70 aí, ele para e começa a te enrolar. Isso no gráfico de tempo é muito mais fácil de ver, só que tem o seguinte, quando é muito grande no gráfico de tempo, você se perde completamente. No Renko não, porque ele não se desloca, ou ele não desloca o gráfico para o lado de lá. Se o mercado fizer 20 candles de 1 minuto, com sombra para cima e para baixo, ele vai fazer 20 candles. No gráfico Renko vai fazer o número de ranges que você pediu. Se ele não mudar o range, não tem um bloco aberto na diagonal a 45 graus, que segundo os criadores dizem que essa foi a ideia, plotar a 45 graus, né? Plotar a 45 graus para ficar visualmente agradável. Então o Renko é isso, tá? Eu falei várias questões operacionais, porque você vai para o gráfico Renko, vai operar que nem candlestick, ou vai operar o seu setup, e ele vai te deixar, né, como diz o outro, né, com a bunda na janela, né? Então tem muita gente que vai para o gráfico Renko encantada com os topos e fundos e etc. E acaba abandonando o gráfico Renko. Mas acho importante para você dizer que há benefícios e há coisas que vão contra o seu interesse. Gráfico Renko. Quanto maior a calibragem do gráfico Renko, né, menor a frequência com que você vai ver os candles aparecendo no gráfico. O preço precisaria se deslocar muito, né, para que abrisse o próximo bloco. Então, quanto maior a calibragem, né, mais importante é o movimento de queda que você está vendo, porque ele está abrindo um candle seguido do outro, ou seja, o mercado está vindo rasgado para baixo mesmo, no fluxo de queda violento, numa perna de queda, que nesse momento dá para perceber que acabou, né? A tendência não, mas o momentum de queda acabou, tá? Outra coisa que você precisa tomar cuidado é se você usa Fibonacci. Tentar não ser exigente com precisão absoluta, né? Porque tem candle que deixa sombra muito grande referente a um candlestick que estava subindo, né? Fez assim, abriu outro e desceu, né? Ou tá aqui ainda, né? Mudou de vela e antes de mudar de vela ele fez uma máxima aqui, o outro subiu, né? E caiu, mas essa máxima do candle que está fechado lá embaixo é o topo. E ele vai mostrar uma coisa diferente para você aqui, tá? Certo? Porque se aquela máxima daquele candle que fechou, né, e recolheu, o outro só retraçou a sombra e depois desceu, o Renko vai te mostrar como um rompimento de topo
de continuidade da alta. E você não está vendo que aquele candle sofreu pressão vendedora e que o mercado está com dificuldade, inclusive, de passar. Isso é muito comum, né? Você vai olhar lá máximas e mínimas de candles, o candle que fez a vela do topo não é o candle principal, quando há muita volatilidade no mercado, tá? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado. O gráfico de tempo, ele é um pouquinho mais chatinho, o gráfico de candle, né? Às vezes o mercado fica lento, a gente fala que saco, esse candle fica lá, fica se mexendo, mas você vai ver que o gráfico Renko é pior ainda. Ele fica para cima, para baixo, fica para cima, fica se mexendo muito, fica muito nervoso, porque ele está contabilizando linha de book a linha de book, é tique a tique. Então ele é bem nervoso, mas ele não se desloca, ele fica ameaçando ir e voltar. O candlestick também, mas você sabe que uma hora ele vai fechar, vai deixar uma máxima e uma mínima, né? E se máximas e mínimas não fossem importantes, o conceito mais enigmático e emblemático da Bolsa não seria esse aqui, que é um conjunto apenas de candles ao longo é um conjunto apenas de informações de mercado plotadas ao longo do tempo. Isso se chama gráfico. É a ação do preço plotada na forma contínua ao longo do tempo. Então, máximas e mínimas reais de mercado, fechamento por períodos, são fundamentais para quem trada a teoria de Dow, tendência, rompimento em pivô, tendência de baixa, trade a favor da tendência que entende como tendência. E os índices não são formados só por preço. Os índices são o preço de fechamento no período de tempo. É o diário, é o índice, chama-se Dow Jones Industrial Average, média dos fechamentos por dia, semana, mês, ano, 60 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Ninguém fala 15 Renkos, 30 Renkos, não. Então o mercado não vai mudar por causa do gráfico Renko, tá certo? Mas o seu operacional vai. Um abraço, bom feriado para todos.